Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e aqui no canal a proposta é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, imigração, cidadania, etc. Por isso eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas. E não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação sobre novos vídeos. Como houve muitos questionamentos acerca do meu último vídeo falando do referendo italiano 2022, especialmente sobre o conteúdo das cédulas de votação, eu decidi fazer este vídeo explicando e traduzindo bem brevemente o conteúdo de cada cédula. Lembrando que já no vídeo anterior, na descrição do vídeo, eu havia colocado um link com informações da revista Insieme, trazendo esse conteúdo, explicação sobre esse conteúdo em italiano. E neste vídeo eu vou basicamente traduzir essas informações, deixando o link em italiano mais uma vez aqui na descrição desse vídeo para quem tiver interesse. Então, lembrando que todo italiano residente no exterior, com seu cadastro consular, o AIRE, completo e atualizado perante o consulado italiano de competência da sua região consular, deve ter recebido nesta última semana as 5 cédulas para votação no referendo italiano de 2022. Essas 5 cédulas vieram, cada uma de uma cor e enumeradas de 1 a 5. Então, eu começo falando sobre a cédula de número 1, rosa. No seu conteúdo, ela traz uma proposta de revogação de uma norma vigente que diz respeito à impossibilidade de candidatura e inegibilidade de políticos que tenham cometido crimes contra a administração pública. Inclusive, essa norma atualmente prevê que, se esse político já estiver no exercício de suas funções e for condenado por crimes contra a administração pública, ele deve ter o seu mandato cassado. E quando eu falo políticos, isso envolve membros do parlamento, do governo, prefeitos, conselheiros regionais e administradores locais. Inclusive, com esses últimos, os administradores locais, mesmo que a condenação tenha sido apenas em primeira instância, ou seja, sem decisão definitiva, eles já são destituídos do cargo ou ficam inelegíveis ou impedidos de se candidatar. Se no referendo o sim ganha, ou seja, que haja, a maioria das pessoas vote pela revogação dessa norma atual, os políticos, mesmo tendo cometido crimes contra a administração pública, poderão candidatar-se, ficar elegíveis, ou seja, não ficam inelegíveis, e poderão, se já estão exercendo o cargo, a função pública, não terão o seu mandato cassado. A cédula de número 2, de cor laranja, traz em seu conteúdo a proposta de revogação de uma regra vigente que diz respeito a medidas cautelares. Essas medidas são aplicadas no processo penal em relação à possibilidade de prisão de um acusado, mesmo na fase de investigações, ou seja, sem condenação. Isso acontece quando esse acusado apresenta algum risco para a sociedade ou para o andamento do processo. E se o sim ganha nesse referendo, essa regra vai ser abolida no que tange à aplicação de medidas cautelares em crimes de menor potencial ofensivo, sendo aplicadas apenas a crimes graves, mas também será abolida em relação a crimes de financiamento ilícito de partidos políticos. E aí fica a dúvida: esse tipo de crime é considerado de menor potencial ofensivo? Por que será que há essa proposta de revogação dessa regra vigente? Mas aí a conclusão é com vocês. Sobre a cédula de número 3, de cor amarela, o seu conteúdo diz respeito a uma possível alteração em relação à separação de funções dos juízes. Atualmente, lá na Itália, quando uma pessoa é aprovada no concurso da magistratura, ou seja, no concurso para juiz, ela, durante a carreira, pode optar pela função de inquirente, que aqui no Brasil é exclusiva do Ministério Público, e de julgador, que aqui no Brasil é exclusiva de juiz. E
Com essa possível alteração, ou seja, se o sim ganha nesse referendo, não será mais possível essa alteração. Quando a pessoa ingressar na carreira de magistratura, ela já deve optar qual função vai exercer, a de inquirente, parecida com o nosso Ministério Público, ou de julgador, que seriam os nossos juízes. Cédula de número 4, de cor cinza, traz em seu conteúdo a proposta de alteração de uma regra vigente no que tange à avaliação do trabalho dos juízes em relação à sua competência e profissionalismo. Atualmente, essa avaliação é feita pelo Conselho Superior de Magistratura, levando em consideração também a decisão do Conselho Judiciário. O Conselho Judiciário é formado por diversos organismos regionais compostos por profissionais como magistrados, advogados, professores universitários, entre outros, mas destes apenas os magistrados têm direito a voto. Se o sim ganha nesse referendo, os advogados, esses outros profissionais que compõem o Conselho Judiciário, também terão direito a voto em relação à avaliação do trabalho dos juízes. Por último, falamos da cédula de número 5, de cor verde, que diz respeito ao Conselho Superior de Magistratura, o órgão máximo do Poder Judiciário lá da Itália, que o administra de forma independente e autônoma dos outros dois poderes, do Legislativo e do Executivo, conforme reza a Constituição italiana. Hoje, para um juiz se candidatar ao Conselho Superior de Magistratura, ele deve coletar de 25 a 50 assinaturas de outros magistrados e, para isso, ele precisa do apoio de correntes políticas para que possa coletar essas assinaturas e apresentar essa candidatura. Com a alteração proposta, ou seja, se o sim ganha nesse referendo, essa norma será abolida, não havendo mais a necessidade da coleta dessas assinaturas e assim deixando o Conselho Superior de Magistratura, que é o órgão máximo lá do judiciário na Itália, livre de influências políticas. Sobre esse tema, o ministro da Justiça e o premier italiano já apresentaram, inclusive, uma proposta de reforma. Bom, agora é com vocês. Eu tentei traduzir e explicar de forma simples o conteúdo das 5 cédulas de votação para esse referendo italiano de 2022, lembrando que o conteúdo original em italiano deste texto que eu trouxe aqui para vocês nesse vídeo consta num link na descrição do vídeo, que foi divulgado pela revista Insieme. Então, mesmo o voto não sendo obrigatório lá na Itália, eu espero de coração que vocês votem e votem com consciência, sabendo que esse exercício da cidadania faz parte das mudanças que queremos para o nosso e nossos países, no caso de cidadãos com dupla cidadania, e assim também para o mundo. Eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Curta, comente, compartilhe e deixe aqui nos comentários a sua dúvida ou informação adicional. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!